Bem, amigos do FIFA, vamos trocar aquela ideia da Copa do Mundo. Agora estamos naquele momento que é a última fase, é a última rodada da fase de grupos. E aí todo mundo começa a jogar simultaneamente quem pertence ao grupo. O grupo B jogou no horário das 4, o grupo C jogou no horário das 7 horas, e aí o grupo A jogou às 10 horas da noite. Então tá todo mundo jogando simultaneamente, não tem mais aquele negócio de horários diferentes. Isso pra mim já é um sinal muito triste de que a Copa segue para um ritmo final já. Ela já tá se encaminhando com a etapa final. Porque o miolo ali da primeira rodada da fase de grupos e toda a segunda rodada da fase de grupos, cara, eu acho muito bom porque é jogo o tempo todo. E eu só entendo que no dia seguinte tem mais jogo ainda. Eu acho isso muito bom, cara. Aí quando chega nesse momento já começa a me dar uma tristeza já, porque eu já sei que tá querendo chegar ao seu fim, tá chegando nas últimas rodadas já. Mas vamos lá. Tivemos os primeiros jogos do grupo. Tivemos os primeiros jogos do dia, que foi o grupo B, Suíça e Canadá. Mesmo jogando em casa, mesmo jogando numa Copa do Mundo onde você está em seu terreno, em sua terra natal, Canadá não conseguiu ser muito promissor, achou um golzinho bem no final, mas a Suíça soube ser superior e ganhou de 2-1. Tem um integrante da Suíça, o Mazambi, tá jogando bem pra caramba. Ele tá sendo destaque da Copa, tá chamando bastante atenção. O Larry não conseguiu ser a principal ferramenta do Canadá, que ele é um jogador que se destaca, ele chama atenção. Ele é, acho que a principal estrela atualmente da seleção canadense, mas o Canadá não conseguiu desenrolar muita coisa não. Achou um golzinho e acabou perdendo de 2-1. Suíça com o que tem de futebol soube ser superior. Aí tivemos um jogo que em entretenimento talvez tenha sido até mais interessante do que Suíça e Canadá, que foi a Bósnia e o Catar. A Bósnia fez um baita de um golaço. E o Catar fez até que um golzinho bem trabalhado com posse de bola. Cruzou pra lá, tocou pra cá, alguém recebeu no meio e conseguiu empurrar pra rede. E num trabalho de bola até que foi bonito de ver. Mas ficou só com apenas esse gol mesmo. Enquanto a Bósnia foi atropelando e fez 3-1, mostrando superioridade contra a equipe do Catar. E depois tivemos à tarde, no começo da noite na verdade, o grupo C, Marrocos e Haiti, 4-2, um primeiro tempo muito interessante, um primeiro tempo muito desafiador para a equipe marroquina. A Haiti foi para cima, fez um golaço, o primeiro gol, na verdade os dois gols foram até bonitos. O primeiro foi de letra, o segundo foi um golaço, um chutaço de longe, lindo, no ângulo, sem chance pro Bono. E aí quando veio o Marrocos começou a mostrar que tem futebol, Hakimi mostrou que joga muito, mano, o cara joga demais. A Haiti não é parâmetro, mas desde uma partida onde o seu oponente começa a mostrar um nível competitivo, Hakimi mostrou que não vai ficar para trás. Então, mesmo não sendo parâmetro, em um momento que exigia uma qualidade técnica, Hakimi estava lá. Então é de se elogiar as qualidades técnicas futebolísticas do Hakimi, é de se destacar. Aí a equipe marroquina foi para cima, fez os 4 gols, teve um último gol ali que chamou a atenção, mas pelo visto a bola não saiu, porque ela foi até o fundo, correu demais, foi numa disputa entre um marroquino e um haitiano, mas aí parece que a checagem diz que não saiu a bola inteira na linha de fundo, e eles conseguiram rolar pro meio da área para os jogadores do Marrocos fazer o 4º gol. E Marrocos conseguiu se classificar direto em segundo lugar. E o Haiti foi eliminado, teve sua passagem pela Copa e não conseguiu nenhuma vitória. Mas jogou bem, primeiro tempo como o Marrocos, tá até torcendo pro Haiti ganhar. Aí depois tivemos Escócia e Brasil, que foi a nossa seleção. Escócia, assim, conseguiu uma vitória só contra o Haiti, segurou um pouquinho mais Marrocos, para não sofrer mais gols e tentar atacar um pouquinho, agredir, fazer alguma coisa. Mas contra nós, mano, o pior jogo da Escócia, a Escócia não foi nenhuma ameaça. Eu vejo já um Brasil que evolui, isso é interessante. Vinícius Júnior mostrando que é o Vinícius de seleção, que ele pode ser protagonista, que ele não é um bagre, em todos os jogos e nem vai ser. E é esse Vinícius Júnior que a gente quer. Matheus Cunha mostrando eficiência, o Ryan também conseguindo tomar bola, fazendo pressão, isso é bom.
Isso é muito bom. Segundo lendas e boatos, né, de um jornalista que conseguiu apurar a fundo a situação Endrick, Ancelotti e a seleção, a razão dele não ser escalado é porque o Endrick, ele não faz o que o Ryan fez aqui, que é a saída de bola do adversário em pressão. E o Ryan fez isso muito bem, tanto é que foi o principal para acontecer o primeiro gol, que foi o gol do Vinícius Júnior. O primeiro gol foi assim, uma pressão de saída de bola do Ryan, sobrou pro Vinícius, e aí quando ele fez o gol. Mas a seleção foi bem, a Alisson também, há de se falar que o Alisson, o pessoal fala muito mal do Alisson, e eu sou um deles, que eu também não boto muita fé no Alisson, não boto minha mão no fogo por ele, mas desde o jogo contra o Haiti, ele fez boas defesas até aqui, e ele está sempre bem posicionado para poder fazer essas defesas, e para poder também encaixar bem a bola. Ele está sempre ali muito bem posicionado para proteger o gol do Brasil. Ele vem fazendo uma boa partida do Haiti para cá. Então o Brasil ganhou de 3-0, foi um placar totalmente confortável. Sinceramente, o Brasil botou o pé no freio no segundo tempo. Dava para ter feito muito mais Escócia, cara. Não foi ameaça, e quando foi, tinha Alisson lá para dar uma força para nós. Agora vem o jogo da noite, que foi até que emocionante, hein? Assim, o República Tcheca e México, cara, sinceramente, a República Tcheca. Eu quero analisar o que está acontecendo com o futebol italiano, porque se a República Tcheca não, a Tcheca foi para a Copa do Mundo com esse futebolzinho ruim. Futebol ruim, cara. Pô, a lambança que foi do segundo gol da República. A lambança que foi no gol da Tcheca, velho. Mano, eu olhei o futebol dos caras, travado, duro, sem ritmo. Cara, que situação que tava o futebol da Tcheca, mano. Se esse é o futebol da Tcheca, o da Itália, meu Deus do céu. Mas estavam lá na Copa e, cara, que performance ruim. Terminaram como último do grupo e não passaram. Mesmo tendo uma vitóriazinha contra a África mesmo. Não, eles ganharam. Eles ganharam da Coreia, perdão. Eles ganharam o primeiro jogo deles da Coreia de 2-1. Um jogo até interessante no segundo tempo. Mas aqui, cara, levou uma sacolada. Mas também o México é o que mais tem futebol, né? Não é o favorito geralmente em Copa do Mundo, mas é o que tem jogadores mais promissores, que tem mais ritmo técnico. Então, cara, aqui foi baile pra eles. Ganharam todos os jogos. Acho que por enquanto, realmente por enquanto, que foi o único grupo com uma seleção que teve 3 vitórias. Foi o México. Aí, o México ganhou de 3-0. Cara, um jogo super fácil, ainda jogando em casa. Também tem esse fator. Ochoa, não, teve esse detalhe do Ochoa. Se igualou a Cristiano Ronaldo e Messi com 6 Copas do Mundo, cara. Olha só, 6, 10, 14, 18, 22 e agora teve sua participação em 2026. Que legal. Entrou ali, deu assistência, ele bateu uma bola pra longe e acabou caindo nos pés dos jogadores mexicanos para fazer o terceiro gol. E o cara conseguiu ainda ser fundamental. Que bacana, cara. O futebol presentear ele com isso. Provavelmente vai ser o último ano de Copa dele. E aí, depois tivemos a Coreia. Tivemos Coreia e África do Sul. Num jogo emocionante, velho. Um jogo até que foi mais ou menos emocionante por causa do seu final. A conclusão de tudo foi extremamente emocionante. Porque a África do Sul, ela precisava ganhar. Ela teve um empate contra a República Tcheca. E aí ela já tinha pedido pro México, né? Na abertura da Copa. Agora, a África conseguiu uma vitória e ela já foi classificada direto para a próxima fase, cara. Que absurdo. Perdeu num jogo assim sofrido contra o México, uma expulsão, sacolada. Não, sacolada assim, não foi uma goleada, mas pô, não mostrou futebol nenhum perto do México. Aí foi contra a Tcheca, conseguiu o empate num jogo bem trucado. E aí contra a Coreia, atacou, a Coreia não conseguiu fazer nada. Mas assim, mesmo a África do Sul também atacando, são duas outras seleções que eu falo, cara, se esses são os melhores jogadores da África do Sul e da Coreia, eu tenho medo dos piores. Porque francamente, futebolzinho feio. Feio pra caramba. Mas dentro de um futebol feio entre os dois, o futebol feio da África soube atacar mais do que o da Coreia, porque o da Coreia não soube fazer nada.
Era muito mais a África atacando do que a Coreia tentando fazer alguma ameaça. E nessa que a África foi atacando, os Bafana conseguiram fazer 1-0 e se classificaram. E foi emocionante ver a classificação da África do Sul, mas só. Foi somente isso. A única coisa emocionante foi só a classificação mesmo. Mas esses foram os jogos de hoje, hein? Então, tivemos a classificação da Suíça, do Canadá, da Bósnia e Herzegovina, conseguiu se classificar, com aquela questão dos terceiros melhores. Marrocos, Brasil e por enquanto Escócia está passando. Ela precisa ver como vai fechar os outros, né? Tem essa competição entre eles, do pessoal que fica em terceiro lugar. África do Sul e México com uma seleção que foi assim, melhor até agora, com 3 vitórias em fase de grupo. E Coreia aguardando o resultado dos outros terceiros lugares, que talvez ela passe também. Bom, esses foram os jogos de hoje, nesse ritmo de Copa que estamos aí do início da terceira fase, da terceira rodada da fase de grupos. Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força pra nós, a gente tá cobrindo tudo de Copa do Mundo. Valeu e até a próxima. Falou!